Bem, falando aí um pouco sobre a Softex, sobre a Apex, vamos entrar aqui no nosso principal assunto de hoje, que é Cuba. Vamos falar sobre Cuba, sobre o cenário de Cuba, sobre o que acontece em Cuba. E a nossa agenda aqui sobre Cuba está falando um pouco sobre os objetivos, né, o país, o cenário de TI, os principais mercados que podemos atingir através de Cuba, o Brasil, né, visto por Cuba dentro do cenário cubano, do cenário ali do Caribe, e as ações de exportações voltadas, né, o que a gente tem, que ações que a gente tem em curso voltadas para quem quer atuar nessa região, e as dicas que a gente pode dar. Algumas características, né, Cuba é um mercado virgem, né, até pela questão econômica de Cuba de ser absolutamente blindada ali e ter características totalmente à parte, específicas. É um mercado virgem, não tem empresas atuando em Cuba, então em Cuba falta provedor, em Cuba falta empresas que gerem conteúdo, em Cuba falta tudo, né? E principalmente uma das coisas que a gente pôde observar, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, Cuba tem uma questão muito grave, que é a questão da conexão à internet, né? As conexões à internet de Cuba são via satélite, que fica muito caro, né? E que eles estão fazendo hoje, uma forma de contornar isso é o cabo submarino que vai ser montado entre Cuba e Venezuela. Nós temos aí uma capacidade técnica elevada em Cuba, né? Os profissionais cubanos são muito preparados, eles têm uma capacidade técnica muito preparada. Cuba é o portal de entrada, é a porta de entrada para o mercado da ALBA, né? daquela organização das repúblicas bolivarianas, e a gente vai estar falando um pouquinho também das oportunidades de negócio que isso gera. Então, especificamente sobre o país, Cuba é um país que tem aí cerca de 110 mil quilômetros quadrados, a capital é Havana, uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, né? A moeda é o peso cubano, mas o estrangeiro que chega em Cuba, ele não trabalha com peso cubano, ele trabalha com peso convertido, que está aí na faixa de 0,8 do euro, né? O idioma é o espanhol, é um PIB de 47 bilhões de dólares, uma renda per capita aí de 4.200 dólares. Temos aqui na nossa apresentação a divisão geográfica aí de Cuba. Essa apresentação depois pode ser passada, vai estar disponibilizada no site da Softex, vocês podem pedir, não tem problema nenhum. E eu queria lembrar, sempre está lembrando aí, sempre está ressaltando que quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser botar alguma questão aí, pode entrar em contato com a gente e está levantando as questões. Alguns indicadores econômicos, né? Não sei se os indicadores todos de cor, vou ter que dar uma lida aqui para passar para vocês, mas o que eu acho que é muito importante vocês observarem é que o PIB de Cuba, ao longo dos últimos anos, aí, ele vem aumentando, ele vem numa crescente. A balança comercial é uma balança comercial que constantemente ela está no vermelho, né? Eles importam mais do que exportam. E um ponto importante é o seguinte, essa questão das importações de Cuba, elas são importações que eles realizam para recuperar, né? Para manter o país num nível bastante interessante. Temos aqui também um quadro com a origem das principais importações realizadas por Cuba, os principais países exportadores para Cuba. Tem a linha aqui do Brasil, embaixo da Itália e acima da Alemanha. A gente não está mal colocado, mas o Brasil tem uma potencialidade de crescer muito nesse mercado, né? Então o Brasil aí, hoje o principal parceiro comercial de Cuba é a Venezuela, e a expectativa, inclusive a expectativa que a gente vê lá em Cuba, com as pessoas com quem a gente tem contato, é de uma participação mais efetiva do Brasil dentro do cenário cubano, dentro da economia cubana, levando tecnologia, fazendo parcerias, enfim, de uma forma geral, não apenas no setor de TI, mas na economia de uma forma geral, mas especificamente no setor de TI,
o Brasil é visto como um grande gerador de soluções. O Brasil é visto como um país que tem um legado de soluções imensas, de todas as sortes de soluções, e por ser uma economia, né, em desenvolvimento, pujante, tem todas as séries de soluções que a gente pode abordar. E no sentido de que as soluções brasileiras encontradas são sempre soluções muito flexíveis, soluções muito fáceis de serem adaptadas, e esse perfil de flexibilidade, de relacionamento que o brasileiro tem, ele se encaixa muito com o cubano. Isso daí é muito importante para a realização de negócios em Cuba ou a partir de Cuba. Ainda aqui nesse quadro nós temos aí a questão da internet, né, dos centros educacionais conectados à internet, divididos aí por primário, secundário, profissional, vocacional, universitária, a quantidade de computadores, são indicadores muito importantes, ou seja, achar que Cuba também está desligada do mundo e eles não estão focados nisso não é verdade. Eles têm uma forte noção de que as pessoas precisam estar conectadas e incentivam. E a informática em Cuba hoje, ela é uma questão muito tratada com como sendo um ponto estratégico lá, né? Então, existe aí a questão da Universidade de Ciências Informáticas, que tem uma participação muito importante, que tem uma visão muito importante na formação de jovens técnicos em Cuba. Eles formam muitos técnicos, a universidade tem cerca de 13 mil alunos, formando cerca de 1.000 engenheiros por ano, né? São números expressivos, principalmente se a gente comparar com a população cubana. Tenho aqui está chegando aqui uma pergunta do Roberto, da SoftRod. A mensagem é: qual é a capacidade real de Cuba de gerar negócios e divisas com países capitalistas? Roberto, eu vou abordar esse tema um pouquinho mais à frente, mas só para não deixar sem resposta aqui o seu comentário, a sua pergunta, a capacidade é total, né? Cuba gera negócio, não é porque Cuba é um país fechado que ele não gera negócio. Só que a gente precisa entender esse cenário, as regras desse cenário. Então, você pode chegar em Cuba e realizar negócios em Cuba para atingir outros mercados. Então, Cuba, como eu falei, Cuba é uma boa porta de entrada para a ALBA, para o mercado caribenho, tá? Ou como você pode também começar a se estruturar em Cuba para realizar negócios em Cuba. E aí há uma questão estratégica de perceber quando que essas aberturas vão continuar acontecendo, se a abertura total vai acontecer. E, enfim, aí é um pouco o sentimento de cada empresário nesse sentido, mas o fato de você ter uma ferramenta, uma solução, um programa, um software que seja, que é capaz de suprir uma necessidade lá deles. E essas necessidades de Cuba, elas, vou falar um pouco mais na frente, mas só adiantando, elas falam um pouco de logística, medicina, educação, esses grandes assuntos, eles são capazes de realizar negócios e viabilizar negócios. Lembre-se sempre do seguinte: as empresas cubanas, elas são empresas todas do governo, né? A gente está falando com administradores sempre em Cuba, né? A gente não está falando com empresários, a gente está falando com administradores. Então, é um cenário um pouquinho diferente, mas há, sim, um forte potencial de geração de negócios, na minha visão, e na visão das pessoas, inclusive das empresas que participaram da nossa última missão, que eu queria citar aqui, que foram excelentes, deram um retorno muito bom para a gente ficou muito contente do resultado da última missão. Foi o pessoal da IMA de Campinas, o pessoal do Videolog, da iMasters, da LB Consultoria, da CIS e da Coney. Então a gente teve aí uma participação importante lá em Cuba e o resultado que foi passado para a gente foi muito bom. Eu gostei demais, fui muito contente com a participação das empresas, e as empresas, enfim, gostaram de estar lá. Isso foi mais importante.